Olá! Vamos trabalhar hoje aqui no Orange com um conceito um pouco diferente, que é como trabalhar com segmentação de itens usando algoritmos não supervisionados de clustering. Como fazer com que os semelhantes fiquem próximos e você possa fazer uma divisão, fazer uma segmentação baseado nos dados que estão disponíveis dentro do seu dataset. Como um exemplo disso daqui, vamos começar com o nosso dataset de íris, já está colocado aqui, e dos algoritmos aqui não supervisionados, vamos escolher o K-means, que é um bastante comum deles. Tem outros clustering aqui, como clustering hierárquico, MDS e alguns outros, mas o K-means já vai ser interessante para demonstrarmos como isso funciona. Então vou ligar os dados aqui ao K-means. E o K-means é um algoritmo que se baseia no fato de você ter que escolher o K do K-means. É um algoritmo que é baseado no fato de que você escolhe quantos clusters você quer. Nesse caso aqui, você pode, o algoritmo por padrão recebe um parâmetro disso, mas você pode usar uma análise chamada silhouette para verificar qual seria o número ideal de clusters a serem colocados aqui dentro. Então, por padrão, ele vem com um número fixo, você pode subir ou descer à medida que você precisa. Como nós temos 3 classes diferentes aqui dentro desses dados, pode ser interessante que a gente divida em 3, por exemplo. Ou você pode usar uma análise baseada no score de silhouette, que é uma medida que usa duas informações juntas, a distância média entre os elementos de um cluster e a distância média entre os elementos de um cluster e de outros clusters, onde o melhor score é o mais alto. E aqui ele mostra que o melhor score para esse cluster em particular é o número de 2. Vamos deixar aqui como 2. E vamos analisar essa saída usando um scatter plot, que eu posso colocar aqui, e conectar ele. E aí eu posso analisar como que isso foi colocado de uma forma mais ou menos gráfica. Aqui dentro do scatter plot você pode selecionar campos para ficarem nos eixos X e Y, e ele está colorindo já pelo cluster. Eu posso mudar essa cor aqui para classe, por exemplo. Então ele mostra que um dos clusters é quase que a classe íris setosa, mas o versicolor e o virgínica basicamente são um cluster secundário, se colocam no mesmo cluster, não são 100% coincidentes. E você pode mudar isso daqui. Eu vou colocar a configuração do cluster aqui ao lado, e eu posso mudar colocando outros valores para o número de clusters e percebendo que ele vai alterando também a maneira como isso aqui é disposto. Eu vou deixar aqui em 3, ele está colorindo por cluster, mas vamos dar uma olhadinha aqui em colorir por íris também. Então é um cluster que já se aproxima um pouquinho da conformação específica da classe que nós temos. Usando esse aspecto aqui, você consegue fazer com que o cluster seja razoavelmente visualizado, e você pode usar a previsão dos clusters com um novo dataset para você acrescentar os centroides que ele pode ter aqui dentro. Deixa eu fechar aqui e carregar um outro dataset para nós analisarmos, que é o dataset da classificação por diabetes. Se eu abrir aqui e pedir para abrir um outro arquivo, documentos, datasets, diabetes. E aqui dentro você tem algumas opções que nós podemos tratar com os dados. Isso pode mudar exatamente como que o cluster altera. Vamos fazer primeiro um cluster direto e verificar como o resultado fica. Então eu vou colocar aqui um K-means ligado ao diabetes, e vamos ver aqui no scatterplot. Percebo que ele levou um tempo a mais para fazer isso, porque eu tenho um número maior de instâncias, que não é um número tão grande, afinal de contas, porque são só 770, algo em torno disso, de instâncias que eu tenho aqui. Ele está usando o número de cluster por silhouette. Então a melhor curva, o melhor score de silhouette foi esse aqui, 202. Então são 4 clusters. Se nós vamos ver aqui como eles se comportam, então eu tenho o cluster determinando esse fator. Eu posso usar outros campos aqui para colocar essa visualização. Então a insulina com talvez a massa corporal. Ele não mudou tanta coisa assim. Insulina, BMI, pressão sanguínea, ele muda um pouquinho. A gente percebe que tem um conjunto grande zerados aqui dessa insulina,
Deixa eu mudar aqui para glicose. Também tem alguns zerados, mas não são tantos. Agora tem vários zerados aqui na pressão sanguínea. Deixa eu ver se a massa corporal tem menos. Tem um pouco menos zerados. Enfim, nós estamos vendo todos os clusters aqui e eu posso mudar isso também, mostrar eles, por exemplo, com o shape pela classe, que é diabetes. Então, existe uma certa coincidência entre os clusters aqui dentro, mas na realidade essa não é a necessidade. A intenção é que você veja como que cada cluster tem em termos de dados, para que você possa analisar que tipo de cluster é. Então, que ele mostra um pouquinho de cada um dos itens. Então, tem os dados de cada um dos itens aqui dentro. Eu posso analisar item por item para ver como que esses clusters mudam aqui dentro. Quais são as características específicas das instâncias do cluster, para que eu possa analisar o que elas realmente podem representar. Se um dos clusters é um conjunto de mulheres mais jovens, outro de mulheres mais idosas, com um número maior de gravidez, ou com um maior índice de glicose ou não, e coisas assim. De forma geral, os algoritmos de cluster vão procurar organizar a massa de dados e são usados para segmentação, e são muito simples para serem avaliados e serem construídos aqui no Orange. Para esse vídeo seria isso, obrigado e até mais.